Para quem não me conhece, eu sou Jorge, sou um dos pastores auxiliar aqui na igreja, auxilio o pastor Alexandre, a pastora Bárbara e aos demais pastores. Sou casado com uma linda mulher, orei muito, de fato minha mulher é muito bonita, e uma coisa incrível aconteceu, ela me deu uma filha, e minha filha é linda, 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 gente, linda, e por incrível que pareça, parece comigo, né? Ela está por aí, ela está ali escondida. Deus faz milagre, né, Fabrício? Seus filhos também vão ser bonitos, vão parecer com a Vita, amém? Vamos ler aqui comigo? Isso daqui é um exercício para a gente nessa manhã, amém? Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando nos deparamos com a palavra de Deus, e quando nos deparamos com alguém ministrando, ou com um líder, pastor, corrigindo, falando, a pessoa ela trava. Deixa eu te dizer, toda vez que você travar através da palavra de Deus, você está travando com o próprio Deus, porque a palavra de Deus, olha o que ela faz, olha aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Amém? Que essa palavra, nessa manhã, ela venha fazer exatamente isso. Ela venha nos ensinar o que é verdadeiro. Que ela venha fazer, nos perceber o que não está em ordem em nossa vida. E que ela venha nos corrigir e nos ensinar a fazer o que é certo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Pode colocar o tema. Pode colocar o tema, olha só. Se quiser já anotar, pode anotar. Saia do lugar que limita sua visão. Amém? O texto que nós vamos ler aqui, aonde o Senhor vai citar coisas na nossa vida, vai ser através de um homem chamado Zaqueu. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, sabe quem era Zaqueu? Ele era cobrador de impostos. Ele era muito corrupto. Amém. E já de imediato, eu só queria falar o significado do nome Zaqueu. Pergunta para mim, qual é o significado do nome Zaqueu? Ah não, pergunta direito. Amém. Isso é um exercício, uma dinâmica que a gente faz de manhã para vocês participarem também conosco aqui da mensagem, amém? E o significado do nome Zaqueu, no hebraico, significa justo. Significa puro. Só tem um porém, ele era cobrador de impostos, ele era publicano, e ele era corrupto. Ele fazia algo que estava fora do padrão, estava fora do normal. O significado do nome dele é o quê? Justo e puro. Só que um homem corrupto. Agora pegou, é ou não é? Pegou ou não pegou? Sabe o que significa? Que muitas vezes nós estamos vivendo fora do padrão. Estamos vivendo fora daquilo que foi estabelecido para a nossa vida. Deus estabeleceu um projeto e muitas vezes estamos fora desse projeto. O nome dele sinalizava quem ele tinha que ser, mas ele vivia totalmente contrário e diferente ao nome dele, amém? Então que nessa manhã, mais uma vez, que a palavra venha dar um norte na nossa vida, e venha nos ensinar o que é correto, e venha nos corrigir, amém? Então abra aí por favor, em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 9, muito conhecida, acredito que todos os pastores já ministraram sobre Zaqueu, mas se permita aprender um pouquinho com o Senhor nessa manhã, amém? Que eu tenho certeza que Ele pode trazer coisas novas, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada instante. Como o pastor Alexandre trouxe uma informação para a gente, um dia desse aí, que tem alguém aí, não lembro também o nome que ele falou, falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Essa pessoa é doida, é louca, maluca.
A Bíblia não precisa ser atualizada, ela se atualiza a cada instante. Amém? Através do poder de Deus, através do Espírito Santo. Vamos lá ao texto, leitura inicial, vamos ler com muita calma, muita tranquilidade. Verso 1. E, tendo Jesus de Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe e era rico. Então a Bíblia já está montando um cenário aqui para a gente, já está falando que quem ia passando era Jesus. E a Bíblia também já está apresentando um homem chamado Zaqueu e falando quem ele era. Ele não era uma pessoa comum, ele não era simplesmente um publicano, ele era o chefe, ele era o líder. E uma coisa muito importante que a Bíblia nos apresenta é que ele era aquilo que você quer ser. Ninguém quer ser rico? Ser rico não é pecado não, gente. É pecado você não usar a sua riqueza em prol do reino. Mas ser rico não é pecado. Quem quer ser rico aí, diga amém. Amém. Aleluia, pouca gente, pastor, olha só. Amém, não é pecado ser rico. Vocês aprendem isso aqui muito bem. Pois bem, então ele era chefe dos publicanos e era rico. Vamos continuar a leitura aqui. Agora, o verso 3 vai mostrar agora qual era o objetivo dele, o que ele queria. Porque o ser humano sem objetivo não chega em lugar nenhum. E aí de cara aqui a Bíblia já vai nos apresentar qual era o objetivo de Zaqueu. E pergunta para mim, qual era o objetivo de Zaqueu? O texto, verso 3 vai falar. E o objetivo dele e procurava ver quem era Jesus. Objetivo traçado aqui. Tem um cenário. Jesus, Zaqueu, e agora temos o objetivo de Zaqueu. O objetivo dele era ver quem era Jesus. E o texto também vai falar que ele não podia ver, por causa da multidão, pois era um homem de pequena estatura. Vamos continuar a leitura, depois nós vamos voltar falando pausadamente aqui e abordando algumas coisas que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Verso 6. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo Vocês estão acompanhando a leitura? Ok? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois bem, o cenário está montado aqui. Zaqueu, Jesus, objetivo traçado, e também temos que falar que dentro desse cenário tem um obstáculo. E qual era o obstáculo aqui de Zaqueu? Qual era o obstáculo de Zaqueu? Talvez uns vão falar que era porque ele era pequeno, mas o texto não fala que o obstáculo dele era porque ele era pequeno. O texto vai mostrar que o obstáculo dele era a multidão. E qual é a ideia que isso passa? E muitas vezes nós estamos pensando que a questão somos nós, mas a questão pode ser muitas vezes o local que você está, com quem você está.
porque o texto vai nos falar, vamos voltar aqui, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico, ou seja, ele era chefe dos publicanos, ele era cobrador de impostos, ele representava o Império Romano. Hoje quem é que cobra os impostos aqui no nosso país? É a União, é o Estado, é o Distrito Federal e é os municípios. Eles são os cobradores de impostos, eles instituem os impostos. Então, Zaqueu, no tempo de hoje, ia fazer parte do governo. Oi? Alguém aqui da multidão falou? E a verdade, Zaqueu no tempo de hoje era nada mais, nada menos do que um miliciano. Amém? Tem algum miliciano aí? Fica tranquilo, se você está aqui, Jesus já te viu, pô. E Ele vai entrar na tua casa. Aleluia. E procurava ver quem era Jesus, ou seja, tinha um objetivo, o objetivo dele era ver quem era Jesus. Porém, apareceu diante dele um obstáculo, e o obstáculo era o quê? A multidão. Multidão, muitas vezes, foi o quê? Um obstáculo para você. Acredite nisso. E até o final da mensagem você vai entender muito bem o que o próprio Senhor Jesus está falando com você. Muitas vezes as pessoas falam, não, a questão sou eu, não é você. Eu queria ser tanto abençoado. Preste atenção, se você está em Cristo Jesus, olha para o teu irmão e fala assim, você já é abençoado. Existe um conceito que as pessoas falam, Senhor, o Senhor pode me abençoar? É como se Deus olhasse para você e falasse, vem cá, o que meu filho fez na cruz por você, já gerou bênção para você. Então não precisa ser abençoado, porque você já é abençoado. A questão não é você, a questão muitas vezes é o lugar que você está, que está limitando a sua visão, está fazendo você não enxergar quem você é. Multidão, gente, multidão é terrível. Multidão é o povo. Multidão não sabe o que quer. Multidão não sabe nem onde quer chegar. Multidão não sabe quem é. Multidão é um grande obstáculo na vida de muita gente. Multidão é igual o elefante quando vê o leão. Pergunta para mim por quê? O leão quando vê, o elefante quando vê o leão, ele olha e fala assim, ó, ali vem o chefe. Quando o leão vê o elefante, sabe o que o leão fala? Ali está a minha comida. Só que tem um porém. O elefante, ele pesa 300 vezes a mais do que o leão. Isto é, mas ele não sabe, por quê? Porque pensa igual a multidão. Pensar igual a multidão é não saber quem é e aonde pode chegar. Se o elefante fizesse assim, ó, talvez o leão até correria. Então ali, nesse cenário, tem um obstáculo. Olha para o seu irmão e fala assim, a vida é cheia de obstáculo. Ou você derruba ou você contorna. Porque olha o que Zaqueu vai fazer agora. Ele vai usar uma ferramenta para chegar ao objetivo dele. Sabe qual é a ferramenta que Zaqueu vai utilizar para alcançar o objetivo dele? Sabe qual é? Pergunta para mim qual é. Uma árvore. Qual é a ferramenta que você precisa utilizar para você alcançar o seu objetivo? Por quê? Zaqueu vai utilizar uma árvore. E olha só que interessante, o texto vai falar, voltando aqui, ó, o texto vai falar o seguinte, e correndo adiante, subiu a uma pedra brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Sabe, ele deparou e ele viu que a multidão ia atrapalhar ele. A multidão se tornou um obstáculo. A multidão ia dificultar, ele não ia conseguir alcançar o seu objetivo. E o que ele fez? Ele correu
Olha para o seu irmão e fala assim, ó, ele correu. E o interessante que o texto deixou isso escrito para a gente é porque Deus quer falar sobre isso conosco através de correr, porque tem coisas na vida para conquistar, eu não posso ficar parado, eu não posso simplesmente andar, eu tenho que correr. Sabe, às vezes a gente se depara com pessoas falando com a gente, poxa, eu cheguei na Rehoboth, eu já fui para o encontro, eu já fui para o reencontro, eu já estou fazendo a obra, e agora vem fruto fiel, será que eu tenho que ir? Será que não está sendo rápido demais? Não é que está sendo rápido demais, é porque você já era para estar vivendo isso há muito tempo, agora você tem que correr, porque se você não correr, você pode perder. Olha o que esse texto, olha o que a história desse homem pecador, olha o que isso nos ensina. E aí o texto vai dizer assim, ó, correndo adiante, verso 4, correndo adiante, subiu uma figueira brava. Ou seja, isto é, contudo, ele saiu de um lugar que estava limitando a sua visão. Por isso que o tema é esse. Saia do lugar que está limitando a sua visão. Ele estava ali e a multidão estava limitando a sua visão. Ele saiu daquele lugar e subiu em uma árvore chamada figueira brava. E em outras traduções fala que o nome dessa árvore é sicômoro. E sabe qual é o tamanho dessa árvore? É de 10 a 13 metros, ou seja, ele saiu do lugar que limitava a sua visão, usou a ferramenta que era a árvore e se esforçou bastante para conseguir alcançar o seu objetivo. Isso nos mostra que para alcançar o meu objetivo existe uma dinâmica. Eu tenho que sair do lugar que atrapalha a minha visão, ou eu derrubo o obstáculo, ou eu contorno o obstáculo. Eu tenho que utilizar uma ferramenta e eu tenho que me esforçar para alcançar o meu objetivo. E ele subiu nessa árvore de 10 a 13 metros para poder o quê? Alcançar o objetivo. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã com muito carinho. Qual é o lugar de que lugar você tem que sair? Que ferramenta você tem que utilizar? E aonde você tem que subir para você alcançar o seu objetivo? Que o Espírito Santo, através dessa ministração, ele vem estar colocando em suas mãos ferramentas para você alcançar o seu objetivo. Que o Espírito Santo venha sinalizar para você de uma forma veemente da onde você tem que sair, com quem você tem que parar de andar, os lugares que você não pode mais frequentar, para que isso não venha te impedir de você alcançar o seu objetivo. Porque existe dois objetivos aqui, é o objetivo de Zaqueu e o objetivo de Jesus. Existe dois objetivos, o seu objetivo e o objetivo de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a sua vida, que no final desse culto, os dois objetivos vão se alinhar. E quando os objetivos se alinham, o milagre ele acontece sobre a tua vida. Aleluia! Mas saia do lugar que limita a sua visão. Eu profetizo que no ano de 2024, que é um ano da plenitude, você venha se mudar. Venha mudar de bairro, venha mudar de geografia, venha mudar de trabalho, venha mudar, não é de amizade, porque a amizade não atrapalha, a amizade verdadeira não atrapalha, o que atrapalha são as falsas amizades, e que você venha mudar também em relação a isso. Sabe, tem um estudo que fala o seguinte, que durante 5 anos, você acaba sendo aquilo que você lê, e você acaba sendo e se tornando parecido com a pessoa que você convive. Anda com a multidão, que você vai se tornar multidão. Anda com a multidão, que você vai pensar igual o elefante. Ali vem o leão. Aí o leão olha para você e fala, ali vem a minha comida. Nós não fomos gerados por Deus para ser comida de ninguém. Amém? Vamos continuar aqui? Quem quer continuar, diga amém. E vamos falar sobre essa parte aqui, que
vai dizer que ele o quê? Correu. Quando a Bíblia ela destaca algumas coisas, gente, a Bíblia poderia falar assim, ó, não, ele foi e subiu até a figueira brava. Não, a Bíblia falou que ele correu. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, irmão, tem momentos na vida, se você não correr, tu vai perder. Corra, irmãos, para poder resolver o teu casamento. Corra para poder resolver a tua vida sentimental. Corra para você resolver a tua vida espiritual. Corra para você resolver as questões do teu relacionamento. Corra. Corra. Se prepara. Porque se Jesus passa ali, ele não estivesse lá em cima, Jesus não ia entrar na casa dele. Tem momento na vida que tem que correr. Se prepara. Ele se preparou para ver Jesus passar. Imagina se Jesus passa, olha para cima e não vê ele. Vê ele lá no meio da multidão. Milagre não acontecia. Para acontecer milagres na nossa vida, o Senhor estabelece uma dinâmica. Então se envolva com a dinâmica do reino de Deus. Corre. A oportunidade, ela passa. E se você não estiver lá, você perde, irmãos. Você perde. Faça a tua faculdade, conclua a tua faculdade, porque quando aparecer a oportunidade de emprego, para quem tem aquele curso, a vaga vai ser sua. Faça o seu curso, se prepare, termine o seu curso. Prepara o teu currículo. Tem gente que quer um emprego e não tem um currículo preparado. É bem provável que eu estou falando com um monte de gente aqui que não tem um currículo, e se hoje aparecer uma oportunidade, preciso do teu currículo agora, porque eu preciso enviar agora, em 1 minuto agora, para uma pessoa, porque se eu enviar a vaga é sua, e você pode dizer, eu não tenho currículo. Se prepara, porque o milagre ele vai passar. Jesus é um milagre, Jesus ele vai passar naquele lugar, mas ele precisa olhar para cima, e Zaqueu precisa estar lá. Você precisa estar preparado para alcançar o milagre. Amém, irmãos? Já estou terminando, viu? Você sabe quando um pastor fala que está terminando, é porque está faltando ou meia hora ou 40 minutos. Amém? Vamos continuar, irmãos. Resolva a sua vida. Se prepare. Não fique esperando, não. Você tem que correr, corre. Zaqueu tinha um objetivo. O objetivo dele era ver Jesus. Então ele precisava correr, porque se ele não corresse, ele não iria alcançar. Está dando para entender, gente? Está tudo bem até aqui? Posso continuar? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e não viu Zaqueu. Verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, não viu Zaqueu. O que o texto fala? Zaqueu alcançou o objetivo. O objetivo de Zaqueu era ver Jesus. E o objetivo de Jesus era salvar Zaqueu. Alinhou. E quando alinha, um milagre acontece. Eu quero profetizar em nome de Jesus que nessa manhã os objetivos vão ser alinhados e o milagre vai acontecer. Zaqueu, você correu, então agora desce depressa, porque eu vou entrar na sua casa. O teu objetivo era me ver, o meu objetivo é salvar você. Aleluia! Desce depressa. Sabe, quando a oportunidade veio, ele estava lá. Olha para o seu irmão e fala assim: esteja lá quando a oportunidade chegar. Aleluia. E apressando-se, desceu e o recebeu
E recebeu com o quê? Com alegria, júbilo. Sabe por quê? Porque quando a gente alcança um propósito, isso gera alegria. Ele estava em cima de uma árvore, estava alegre. Propósito, objetivo alcançado. Ele queria ver. Agora a recompensa, agora é receber o mestre em sua casa. Mano. Entende? Entende que precisa sim sair de certos lugares. Porque naquele momento, se ele continuasse ali, olhando para a sua limitação, ele não ia conseguir receber a salvação. Ele não ia. Olha para dentro de você, começa a se enxergar como Deus te enxerga. Você não é elefante. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, você pode estar até cheinho, mas tu não é um elefante. Você é leão. Sabe, quando as pessoas olharem para você, ela vai falar, e aí, ó, ali está vindo a chefe. A multidão é elefante, deixa a multidão olhar para você e falar, ó, está vindo o chefe. Olha para o teu irmão e fala assim, está vindo o chefe, eu vejo o chefe quando eu olho para você, cara. Fala assim, ó, quando eu olho para você, eu não vejo tromba. Eu vejo juba de leão. Aleluia. Essas coisas é muito bom, né? Faz a gente acordar domingo de manhã. O que houve aí? Aleluia. Meu Deus do céu. E apressando se desceu e recebeu alegremente. Verso 7. E, vendo todos isso, murmurava. Olha só, gente. Anda com a multidão que você vai se tornar um murmurador, cara. A multidão é exatamente assim. Não faz nada, mas quando vê alguém fazendo, murmura. E o pior é que, quando a pessoa se depara com a multidão murmurando, ela para de fazer. Gente, deixa de te chamar de puxa-saco. Você acha que eu nunca fui chamado de puxa-saco? A questão não é puxa-saco. A questão é, se eu tenho um objetivo, eu tenho que alcançar o meu objetivo. Sabe, eu não tenho como chegar em algum lugar se eu ficar parado, sem andar com pessoas que possam me ajudar a chegar nesse lugar. E não é questão de ser puxa-saco, e não é questão de interesse, é questão que a vida, ela é assim. Ou você vai andar com a multidão, ou você vai sair desse lugar que está limitando a sua visão, ou você decola. Eu escolhi decolar, e você? Então deixa a multidão falar, cara. Deixa a multidão falar. Deixa aquele grupinho lá falar, deixa as pessoas falar, porque você tem uma árvore para subir, você tem um milagre para alcançar, você tem um objetivo para realizar. Aleluia! Até porque o que está acontecendo aqui é que Jesus quer fazer com que ele seja aquilo que ele foi projetado para ser: justo, puro. Ele estava vivendo, abaixo da média. Jesus queria levar ele para viver a realidade do nome dele. Sabe, Deus, ele quer te chamar para você viver a realidade dele para a tua vida. Você tem um chamado. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem um chamado, irmã. E quando a gente se depara com essa palavra chamado, a gente pensa que o chamado simplesmente é para fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão e fala assim, o chamado não é para você fazer, é para você ser aquilo que Deus projetou você para ser. Não é fazer, é ser. Não adianta eu fazer e eu não ser. Eu tenho que ser para poder fazer. Aí o negócio funciona. Amém? Cumpra o teu chamado, cara. Viva de acordo com o que Deus estabeleceu para você. Zaqueu estava fora, mas simplesmente por ele ter traçado um objetivo de ver Jesus, ele recebeu o milagre da salvação. Vamos continuar? E o verso 8 vai dizer assim,
E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vou perguntar para vocês aqui, Jesus pediu alguma coisa para ele? Sim ou não? Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus não precisa me pedir nada, porque o Espírito Santo ativado dentro de nós já mostra o que nós temos que fazer. Eu não mudo porque eu não sabia que tinha que mudar. Você não muda porque você não quer, porque você sabe que você tem que mudar. Eu não mudo porque não me ensinaram, porque não me deram uma atenção merecida. Não, você não muda porque você não quer. Você não precisa de atenção para mudar. Você precisa da presença de Deus. Então, se você tem a presença de Deus, então você tem que mudar. Se você tem a presença de Deus, você tem que restaurar. E não adianta agora se converter e querer usufruir e viver com o fruto do roubo do passado. Porque Zaqueu está disposto a ficar pobre. Ele é rico. Ele está disposto a ficar pobre. Por quê? Porque quem tem um encontro com o Senhor, muda. Muda. Eu já conheci policial. Que antes de ser cristão, tinha 3 carros. Tinha casas. Tinha grana, mas com um salário de policial dá para ter tudo isso? Então significa que ele era? Foi você que está falando. Eu não saí por aí na filmagem falando que eu estou falando que policiais eram corruptos, mas era mesmo. Era corrupto, mas se converteu, passou a andar de carro velho, perdeu tudo, se desfez de tudo, passou a andar de carro velho. E eu com meu carro velho, na época, ia rebocar ele com o carro velho dele. Mas se desfez, por quê? Porque quem tem o contato com Jesus, quando Jesus entra na sua casa, automaticamente o desejo de mudar, ele vem, a cada dia ele floresce, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, se você ainda não mudou, muda! Olha só, vou restituir. E por incrível que pareça, ele conhecia a Bíblia, Zaqueu, sabia? Pergunta para mim por quê? Não, pergunta direito. Pergunta melhor. Porque ele citou a Torá. Ele citou o que Moisés tinha falado. Abre aí, por favor, em Êxodo capítulo 22, versículo 1. Olha só que interessante. Ele conhecia. Repita-se comigo, Zaqueu conhecia, mas não vivia. Não basta conhecer, tem que viver. Baixinho, né? Fala assim baixinho pro teu irmão assim, Eu sei que está todo mundo ligado, todo mundo acordado, e que maravilha. Dá para sentir aí a atmosfera da nave da igreja. Sabe, assim que eu falar para você assim, se coloque de pé, tu vai subir até na cadeira. Tem gente que já pensou em dar um pulo de lá para cá, mas calma, você não é nada novo, calma. Fosse na minha idade, eu conseguia pular, agora na tua não. Amém? Se você tivesse o pique da pastora Bárbara, você conseguia pular, agora se você não tem, fica aí, pelo amor de Deus. O pastor Alexandre é muito engraçado, sabe o que ele faz? Ele... É só para descontrair. A pastora falou, olha, já vamos ler Êxodo. É só para dar uma descontraída, tá? Ele é o seguinte, ele vai lá na esteira, aí ele bota lá no 16. Aí ele... Mas filmou, aí manda pra gente, aqui é o meu nível. Ele corre muito de verdade. É? Não é ou é? É. Ele corre do 11 para cima. Mas é o quê? 1 minuto ou 10 minutos? Que isso, vamos aplaudir o nosso pastor? Está quase voando, gente.
Ah, meu Deus do céu. Eu já estou no 5, eu já estou cansado. Só para descontrair. Tá? Mas você pode ver, ele está voando, irmão. Verso 22, capítulo 22, verso 1. Se concentra, Jorge. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará, e pela ovelha 4 vezes. Agora vai lá em Levítico capítulo 6, versículo 5. É só para falar aqui sobre essa questão de que Zaqueu, ele está nada mais, nada menos, cumprindo agora com a Escritura. Eu vou devolver, eu vou mudar, assim, sem questão de teologia, Zaqueu está falando para o Senhor, Senhor, eu vou mudar. O meu objetivo era te ver, mas eu já entendi que no fundo, o meu objetivo não era simplesmente te ver, o meu objetivo era encontrar com você, com o Senhor. E eu já encontrei, agora não tem mais sentido viver essa vida errada. Eu já encontrei, não tem mais sentido, sabe? Por isso que Deus está falando, saia do lugar, sabe, que atrapalha a sua visão, porque Deus tem algo novo para estabelecer para você. Uma vida espiritual diferente. Uma vida espiritual diferente. Uma vida emocional diferente. O casamento diferente, uma família diferente. Quando os objetivos, quando os propósitos se alinham, o milagre acontece. Está dando para entender? Diga amém. E Levítico vai falar, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, eu o restituirá no seu todo. Ponto. Ele está querendo, o texto está nos mostrando que ele está se alinhando com a palavra lá do Antigo Testamento, que no fundo, dá-se a entender que ele conhecia. Olha para o seu irmão assim, ó, já vai finalizar. Mas você, fala assim para ele, você já conhece o que você tem que fazer. Então faz. Não é, olha para mim, não é aquilo que você fala que determina o que você é o que você faz. Então alinhe as suas palavras com as suas atitudes, e aí, se prepara para o milagre, se prepara para o sucesso. Ano de 2004 já está vindo, 2024 já está vindo aí, o ano de 2024 já está vindo aí, meu amigo, e já começou, plenitude sobre todas as áreas da sua vida, mas se alinhe com aquilo que você fala. Zaqueu, ele falou, ele pensou, ele falou que ele queria ver Jesus, mas ele saiu do lugar que limitava a sua visão. Alinhe a sua fala com a sua atitude, então verás o milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Quem quer fazer faculdade ano que vem? Nós trazemos o tempo todo a mensagem para algo natural e mais para o lado espiritual, mas o natural também é importante, assim como o espiritual é mais importante ainda. Mas deixa eu fazer uma pergunta, quem quer fazer faculdade no ano que vem? Você já foi na faculdade se matricular? Sabe o que você vai me falar? Sabe o que você vai me dizer? Você vai me dizer assim, ó, tem um obstáculo aí, Jorge. Aí eu vou perguntar para você, qual é o obstáculo? Aí sabe o que você vai me dizer? É o dinheiro. O dinheiro não é obstáculo. Agora não. Agora não. O obstáculo é você mesmo, nesse sentido que você não foi lá e foi buscar o quê? Uma oportunidade boa para você. Vá lá na faculdade, negocia, conversa, faz uma prova lá, essas provas de faculdade até um pouco mais tranquilo, né? Vá lá, faz a prova. Vê o valor, vê o preço. Pergunta se tem um setor lá que é responsável por matrícula. Pergunta se a faculdade tem um outro setor lá que dá bolsa.
Pergunta se tem alguma entidade lá filantrópica, sem fins lucrativos, que tem parceria com a faculdade. Vai lá nesse lugar, tenta uma bolsa melhor, mas pelo amor de Deus, deixa eu te pedir, faça alguma coisa. Saia do lugar que limita a sua visão. Tem pessoas que querem crescer em Deus. Eu acredito. Quem quer crescer em Deus? Saia do lugar que está te atrapalhando. Saia. Ah, mas eu não consigo isso, eu não consigo fazer aquilo. Sabe por quê? É porque você não está conseguindo enxergar. Porque quem vive na terra não enxerga as coisas do céu. Vá para o lugar onde você vai conseguir enxergar. Sabe qual é o lugar? É o alto de uma árvore. Sabe o que significa essa árvore? Sabe o que significa subir? Significa que, sem Zaqueu saber, ele parou de pensar com a cabeça da terra e foi pensar com a mente do céu. Enxergar do alto é uma coisa, enxergar do baixo é outra. Enxergar do baixo, enxergar da terra, você não enxerga quase nada, mas quando você vai para a região celestiais, aí você começa a enxergar tudo, sabe? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, e imagine agora, você alcançando o teu objetivo. Imagina você lá, alcançando o teu objetivo, no alto de uma árvore, vendo Jesus passar. Mas transicionando para a tua vida, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem projetos, sabe? Olha agora e se imagina lá. Sabe o que eu estou vendo daqui? Pode olhar para mim. Eu já vi roxinhos sorrindo aqui. Você não tem nem ideia que quando você fechou os olhos e se imaginou alcançando o seu objetivo, o seu rostinho fez assim, ó. Sabe o que significa? Significa o que aconteceu com Zaqueu. Ele desceu depressa e recebeu Jesus alegremente. Sabe por quê? Porque quem alcança o propósito, quem alcança o objetivo, fica alegre. Que o seu coração até o final do ano venha transbordar de alegria. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Se coloque daquele jeito que eu falei, que no final você... Aí, ó, viu? Ó, entendeu lá, ó. Entendeu ali, ó. Entendeu aqui, ó. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Cenário montado. Jesus ia passar. Zaqueu queria ver, objetivo. Multidão, obstáculo. Zaqueu não olhou simplesmente para a sua estatura. Ele viu que a multidão era obstáculo. E obstáculo ou a gente derruba ou a gente contorna. E Zaqueu, ele decidiu contornar. Saiu do lugar que limitava a sua visão. Usou a ferramenta. E a ferramenta foi uma árvore. Eu gostaria que o Senhor falou contigo nessa manhã, você venha buscar ferramenta agora, buscar ferramentas espirituais aqui no altar. Saia do lugar que limita a sua visão, receba em nome de Jesus agora aqui, uma ferramenta. Zaqueu, ele olhou para a árvore, foi a ferramenta que ajudou ele a alcançar o objetivo. Que o Senhor nessa manhã, através desse gesto teu, desse ato teu, sabe, Zaqueu, ele correu. Por que ele correu? Porque se ele ficasse, Jesus ia passar e ele não ia estar lá.